Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 22. No capítulo 22, o conteúdo é prosa contemporânea no Brasil. Então vamos entender, né, a produção literária agora em prosa, que na aula passada foi em poesia. A literatura brasileira, produzida desde a década de 1970 até os dias atuais, é marcada por uma multiplicidade de estilos e tendências. Então vocês vão observar que cada escritor vai trazer um estilo diferente e uma tendência diferente. Isso faz parte da prosa contemporânea, certo? É uma característica muito forte. As questões relacionadas à vida do homem nos centros urbanos surgem de forma recorrente por meio de uma linguagem fragmentada, influenciada pelo cinema e pela televisão, que sugere dinamismo em consonância com o próprio ritmo das grandes cidades. É constante a presença de intertextualidade, que consiste no diálogo entre o texto novo e o texto original. Isso é intertextualidade. Vocês vão conseguir encontrar na produção de vários escritores. Há também a intenção com outras áreas, a interação, certo? Com outras áreas como o jornalismo, a sociologia e a história, as quais contribuem para a construção dessa literatura que parece reproduzir o caos urbano por meio de diversos mecanismos. Então, além da intertextualidade, há também essa interação com outras áreas. A prosa desenvolvida, certo? Faltou o A, né? A prosa desenvolvida no Brasil nesse período revela uma tendência à aproximação das narrativas curtas, como o conto e a crônica. Trata-se de uma adequação da atividade literária ao estilo da vida contemporânea, certo? O estilo de vida da contemporaneidade, que é mais acelerada, certo? O estilo é que é acelerado, na verdade, o estilo de vida acelerado. Então, as pessoas não têm muito tempo para ler. Por isso, a produção também se trouxe uma adequação, né, para esse momento da vida das pessoas, com as narrativas mais curtas, né, o conto e a crônica, em que o ritmo acelerado da vida urbana e a profusão dos meios de comunicação exigem um texto conciso. As referências a filmes, músicas e a slogans publicitários são recorrentes nos textos literários, denunciando a íntima relação com as diversas linguagens que ganham destaque na contemporaneidade. Os temas abordados pela prosa contemporânea retratam a realidade moderna, como, por exemplo, a violência, a solidão do homem no cenário urbano e a utilização de aspectos fantásticos, para explorar questões pertinentes à sociedade, entre outros elementos. A prosa segue as tendências da geração de 1945, que foi a terceira geração do modernismo no Brasil, com romances e contos intimistas de cunho existencialista. A sondagem psicológica das personagens ganha destaque e a narrativa se abre para questões universais, transpondo as circunscrições de tempo e espaço. Como tendências na ficção contemporânea, despontam as narrativas urbanas, com a linguagem direta e concisa, e as narrativas fantásticas, nas quais eventos incomuns, certo, surgem de questões triviais da condição humana. Agora vamos conhecer os escritores da prosa contemporânea. O fantástico Murilo Rubião. O Murilo Rubião é conhecido por conciliar em seus contos características do fantástico com a realidade do cotidiano, desenvolvendo uma dura crítica à sociedade. Mas o que é o fantástico, professora? É uma forma de produção literária que traz aquelas referências ao surrealismo, a aspectos surreais, ou seja, fora da nossa realidade. Mas o Murilo Rubião, ele faz essa relação do fantástico com a realidade do cotidiano. E o objetivo é trazer aí uma dura crítica à sociedade. A obra muriliana não é relacionada a qualquer movimento literário no Brasil.
O uso do fantástico de forma sistemática só ocorreu com Murilo Rubião, na publicação do livro O Ex-Mágico, de 1947. Seu reconhecimento por parte da crítica e do público se deu décadas mais tarde com a obra O Pirotécnico Zacarias, de 1974. A estrutura narrativa de seus contos diferencia-se pelo modo de interligar os eventos fantásticos ao texto, ou no texto, não é? Na verdade, o que causa maior perplexidade e constitui a pungente marca do insólito. O que é o insólito? É aquilo que é incomum ou extraordinário. E incomunicável não é a supressão das leis naturais por si mesmas, mas o modo como os personagens ou as personagens reagem diante dos acontecimentos. Então ele não retira as leis naturais, né? Ele vai trazer a reação das personagens com relação aos acontecimentos. Agora vamos conhecer a Lígia Fagundes Telles. Mas professora, e aí como é que a gente vai entender essas características? Se a aula é um pouquinho curta, né, gravada, e não dá para a gente ler os textos de cada um desses escritores, que são muitos. Então, a tarefa é de vocês, tá certo? Vocês vão precisar voltar lá no conteúdo e fazer a leitura de todos os exemplos que tem no livro de vocês. São trechos da produção de cada um desses autores. Então, vamos lá. O crítico literário Todorov afirma em sua obra Introdução à Literatura Fantástica que o principal objeto de estudo do fantástico é a experiência dos limites, assinalando que tais limites podem ser de vários tipos, como vida e morte, amor e ódio, tradição e lealdade, entre outros elementos. Na literatura fantástica, os vínculos entre esses valores são diluídos e as experiências humanas levadas ao extremo, até o absurdo e o incognoscível. O que é o incognoscível? É aquilo que não se pode conhecer pela razão e pela inteligência. Na prosa da escritora Lígia Fagundes Telles, né, que é uma prosa intimista e permeada por sinestesias, que são sinestesias, são as sensações, tá? A relação com os sentidos. À semelhança de Clarice Lispector e Cecília Meirelles, o fantástico emerge e dá um tom desconcertante à narrativa dos seus contos, carregada de mistério. O Fernando Sabino, que é um dos grandes escritores também da prosa contemporânea, entre as principais características de sua obra figuram a presença marcante da infância, no estilo e nos enredos, em que o lúdico se manifesta constantemente, unindo a seriedade da vida adulta e as brincadeiras da meninice. A valorização de grupos marginais e minorias. O que são grupos marginais? São aqueles que estão à margem da sociedade, certo? Então, a valorização de grupos marginais e minorias, inclusive dos loucos e excêntricos, também pode ser percebida em suas obras, como na personagem Viramundo, protagonista de O Grande Mentecapto, cujas boas ações ou intenções e ingenuidade sempre o coloca em situações patéticas e cômicas, despertando a simpatia do leitor em suas peregrinações às margens da sociedade. Vamos agora conhecer Dalton Trevisan. Dalton Trevisan ambienta a maior parte de seus contos na cidade de Curitiba, que foi o lugar onde ele nasceu. Sucintos e, em termos narrativos e estilísticos, despojados de ornamentos, seus contos são incisivos, por vezes até agressivos, desenvolvendo características de síntese em sua obra. Nos contos, o autor valoriza mais os fatos do que a descrição minuciosa das personagens. Apresenta apenas aquilo que é essencial e, por vezes, confronta o leitor com a crueldade de palavras que denunciam uma realidade social problemática. A falta de empatia e a solidão são temas recorrentes, além da exposição do lado cruel da vida nas grandes cidades.
Agora, um dos grandes ícones, né, da literatura brasileira, na prosa contemporânea, é o autor da obra Alto da Compadecida, Ariano Suassuna, que vai trazer para a gente o misticismo e a arte popular. O Ariano Suassuna viu de perto a miséria, a seca e a fome do sertão nordestino e buscou resgatar na sua produção literária o que o Brasil havia herdado do Império, por meio do estilo dos romances de cavalaria e dando voz às minorias do país. No início de Romance da Pedra do Reino, publicado em 1971, é possível perceber como o universo suassuniano coloca em relação, de forma trágica, as belezas e as feiuras do mundo, suas sutilezas e suas brutalidades, que formam o sertão nordestino transfigurado em um grande reino. Outra escritora muito importante da prosa contemporânea é a Hilda Ilst. A Hilda Ilst expressa em sua ficção o desejo de transcender a existência carnal e ascender o divino, mas diante da impossibilidade, certo? Ela se lança novamente nos abismos do erotismo e da obscenidade, sem jamais perder sua característica transgressora. A literatura de Hilda acena sempre para o sublime, para o fervilhar das palavras. Apresenta uma prosa turbulenta e dotada de energias ímpares. A morte, né, uma temática que vocês vão encontrar também na produção dela, né, esse tema aí vai encontrar espaço nas narrativas da autora, mostrando-se um produto de decomposição da vida. Entre os principais títulos em prosa da autora estão A Obscena Senhora D, publicada em 1982, Com Meus Olhos de Cão e Outras Novelas, em 1986, O Caderno Rosa, de Lori Lambe, de 1990, Contos de Escárnio, Textos Grotescos, de 1990, Cartas de um Sedutor, também de 1990, Ruth Lunada, publicada em 1993, Estar Sendo Tecido, em 1997. Outro autor da prosa contemporânea é o Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu apresenta uma literatura marcada pelo tom autobiográfico. O que é essa literatura autobiográfica, professora? É uma literatura que vai trazer experiências do próprio autor. Caio Fernando Abreu escreveu sobre a opressão da ditadura militar, né, que ele sofreu. A ditadura militar ocorreu no Brasil de 1964 até 1985. Foi um período muito difícil da nossa história, certo? Em que ele foi perseguido pela polícia. Então ele sofreu essa perseguição e trouxe essa experiência para a produção literária. Após a democratização do país, ele passou a escrever sobre os dilemas da vida do homem nas grandes cidades. Utilizou com recorrência o recurso da intertextualidade em suas narrativas. Qual é o procedimento da intertextualidade? É quando o autor traz uma relação do texto original com um texto novo. Então ele vai trazer alguma parte, algum trecho de uma obra já existente e relacionar com o texto novo. Os temas abordados pelo autor são o amor por meio da investigação psicológica, os desencontros amorosos, a incapacidade do diálogo e o consumo desenfreado de bens e serviços, funcionando como uma crítica ao sistema capitalista. Então não era uma produção que tinha aí como função apenas entreter, mas trazer também uma dura crítica, né, ao sistema capitalista e apresentar as experiências do autor. Sua obra é composta principalmente por narrativas curtas, certo? Como, por exemplo, os contos, as novelas e as crônicas. As principais obras de Caio Fernando Abreu são Morangos Mofados, publicada em 1982, O Triângulo das Águas, publicada em 1983, e Pequenas Epifanias, em 1986. Os principais romances:
Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, publicado em 1988. Onde Andará, Dulce Veiga, em 1990. E ele também escreveu livros infantos juvenis, como As Frangas, em 1988, A Comunidade do Arco-Íris, em 2014, e escreveu poesias esparsas. Outro grande nome da nossa literatura, na prosa contemporânea, é a Ana Miranda. A Ana Miranda apresenta aí obras que são fruto de extensa e laboriosa pesquisa em fontes primárias. A autora declara que seu interesse central é a linguagem e sua mutação no encontro entre o passado e o presente que a ficção promove. Seu ingresso na literatura aconteceu com a publicação do livro de poesias Anjos e Demônios, em 1978, mas seu maior reconhecimento de público e crítica ocorreu após o lançamento de Boca do Inferno. Vocês devem lembrar lá, né, do poeta barroco, o Gregório de Matos, que foi considerado, foi chamado, né, de Boca do Inferno. Por quê? Porque ele fazia uma crítica muito forte à política e à economia da época, aqui no Brasil. Então, ela produziu Boca do Inferno em 1989, é um romance biografia, né, do poeta barroco Gregório de Matos. Encerramos aqui a nossa aula. Vocês precisam fazer as atividades para conseguir compreender melhor o conteúdo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato e na próxima aula daremos continuidade aos estudos de literatura. Um abraço!